Olá, minha gente! Boa noite! Tudo bem por aí? Você que está aguardando ansiosamente a publicação do edital do Tribunal Superior do Trabalho, parabéns! Acabou de ser publicado, suas preces foram ouvidas. Então vamos falar deste edital tão ansiosamente aguardado, edital do Tribunal Superior do Trabalho. Um tribunal, assim como todos os tribunais, em regra, tem como hábito chamar muito mais gente do que aquilo que está normalmente colocado no edital, né? A gente vai falar sobre o edital, sobre as vagas que estão disponíveis, sobre o que é necessário, sobre a prova, sobre as matérias envolvidas e a gente vai tratar da maneira como você deve pensar o edital para poder estar dentro das vagas que estão pensadas aqui. Vamos lá então. A gente vai focar na carreira que tem a maior quantidade de vagas, né? Que é a carreira para técnico judiciário, área administrativa, que no edital saiu com 22 vagas de imediato. Mas como você sabe, a gente está acostumado a ver em todas as carreiras de tribunal, os tribunais sempre chamam muito mais gente do que está previsto originalmente no edital. Então, se a gente está trabalhando aqui com 22 vagas, certamente vai ter um número de pessoas chamadas muito maior do que aquele que está previsto aqui no edital, como aliás aconteceu em todos os concursos anteriores do mesmo tribunal, do TST. Você sabe que o TST é um dos tribunais superiores que ficam lá em Brasília, né? Um órgão da justiça, da hierarquia da Justiça do Trabalho, é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, evidentemente, nessa área, nesta prova, você tem que focar nas disciplinas de direito do trabalho e também de processo do trabalho, porque é uma área específica dentro da Justiça do Trabalho, ok? O que a gente sempre costuma responder para as perguntas, o que os candidatos sempre costumam perguntar para a gente? Além das vagas, que é a primeira preocupação de todo mundo, qual é o salário, como é que funciona a prova, qual é a inscrição? Então, a remuneração inicial do cargo de técnico administrativo, técnico judiciário na área administrativa, é de R$ 6.376,41, né? Esse valor é referente à remuneração de junho de 2017, correspondente a vencimento e gratificação de atividade judiciária. Então, esse já é o total dos vencimentos básicos, mais a gratificação de atividade judiciária. Eu estou aqui com o edital na mão para ir facilitando, para ir passando as informações para você, tá? Então, remuneração inicial de R$ 6.376,41. Quem é que pode prestar o concurso para esse cargo de técnico judiciário? Pode prestar o concurso para o cargo de técnico judiciário todas as pessoas que tenham o ensino médio completo, tanto o ensino de segundo grau tradicional, como o ensino técnico equivalente, que tem valor de segundo grau, tá? Isso é expressamente previsto aqui, certificado de conclusão de curso de ensino médio, o chamado antigo segundo grau, ou curso técnico equivalente, devidamente registrado, expedido por uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Então, se você tem o nível médio, você tem a condição necessária para prestar o concurso aqui para o cargo de técnico judiciário na área administrativa. Como todo concurso, você tem uma série de requisitos que têm que ser cumpridos para você poder ser investido no cargo. E em linhas gerais, são mais ou menos os mesmos requisitos, né? Então, o que você precisa? Você precisa ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser português com condição de equivalência aos brasileiros dada em lei, ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais, estar em dia com os deveres do serviço militar, se você for do sexo masculino, encontrar-se no pleno gozo dos direitos políticos, não estar impedido de nova investidura em cargo público federal e possuir os documentos comprobatórios da escolaridade. Se eventualmente a pessoa for fazer concurso para uma outra área, especificamente de segurança, além disso tem a aptidão física que será verificado numa prova específica, ok? Especificamente com relação à prova, a primeira coisa que a gente tem que saber são as inscrições. Período de inscrições vai do dia 17 de agosto agora até o dia 22 de setembro. Então, período de inscrições do dia 17 de agosto até o dia 22 de setembro.
Onde você vai fazer essa inscrição? Lá no site da Fundação Carlos Chagas, que é a organizadora do concurso, fccconcursos.com.br. Então, quem organiza esse concurso é a Fundação Carlos Chagas, tá? É uma organizadora bastante conhecida, é uma organizadora que está habituada a fazer vários concursos de nível federal, grandes concursos, é uma organizadora de muita tradição, uma organizadora cuja prova, quem costuma prestar concurso já sabe mais ou menos o estilo, não é uma prova que tem uma tendência para muita pegadinha, é uma prova que normalmente tem a ideia de buscar objetivamente o conhecimento do candidato, então para você que está se preparando ou que vai dar uma fortalecida nos estudos aí e que tem intenção de se preparar especificamente para esse concurso, é uma excelente notícia tratar-se da Fundação Carlos Chagas, certo? Porque é uma instituição bastante respeitada. As inscrições, então, vão ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas. O valor da inscrição é de R$ 80 para a prova do ensino médio e, se eventualmente você vai fazer prova para os cargos de nível superior, valor de R$ 120. Para a prova de ensino médio, que é o cargo que a gente está focando aqui nessa análise, o valor, então, é de R$ 80. O que mais a gente precisa falar de importante? Lembrando que você tem uma reserva de vagas de cargos para candidatos portadores de deficiência, para candidatos que se declarem negros também, e essa parcela está prevista aí também no edital, ok? Então, depois que você faz a inscrição, estando devidamente inscrito e pagando a sua inscrição, aí você passa a se preocupar de fato com a realização das provas. As provas para técnico judiciário são duas. Você tem uma prova de múltipla escolha e uma prova de redação. Tá? A prova de múltipla escolha é formada por 70 questões e a prova discursiva, que é uma redação, é formada por uma única peça, que é a redação que deve ser feita. Presta atenção, porque essa prova de conhecimento, essa prova de múltipla escolha, se divide em duas partes, né? Você tem uma parte de conhecimentos básicos e uma parte de conhecimentos específicos. A parte de conhecimentos básicos é formada por 30 questões com peso 1. E a parte de conhecimentos específicos é formada por 40 questões e tem peso 3. Tá? Então a prova é formada por duas partes, uma parte de múltipla escolha, com 5 alternativas, e uma outra parte que é uma redação. Todas ambas essas provas serão feitas no mesmo dia, as provas serão feitas num período de 4 horas, então você tem as 4 horas para fazer tanto as questões de múltipla escolha como também a redação. E as questões de múltipla escolha, como eu já falei, se dividem em duas partes, as questões de conhecimentos básicos, que são 30, e as questões de conhecimentos específicos, que são 40. Quais são as disciplinas de conhecimentos básicos e quais as disciplinas de conhecimentos específicos? Vamos lá, então, para saber exatamente qual é a disciplina de cada área. Então você vai ter lá no final do seu edital, que você obviamente vai ler para não ficar depois perdido com as suas obrigações, você vai ver que para técnico judiciário, as áreas de conhecimentos básicos são língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, noções sobre direito das pessoas com deficiência, regimento interno do TST. Então, repetindo, quais as disciplinas de conhecimentos básicos? São língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, noções sobre direito das pessoas com deficiência e regimento interno do TST. Tá? Essas são as disciplinas em que serão cobradas aquelas 30 questões de conhecimentos básicos. E as disciplinas de conhecimentos específicos são noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de direito do trabalho, noções de direito processual do trabalho e noções de orçamento público. De novo, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de direito do trabalho, noções de direito processual do trabalho e noções de orçamento público. Você está vendo aqui que você tem essas disciplinas, só para você lembrar claramente, vamos ver o peso de cada uma. Então você tem aqui, ó, português,
peso 1, porque é conhecimento básico. Raciocínio lógico matemático, peso 1, também conhecimento básico. Direito da pessoa com deficiência, também peso 1, que é conhecimento básico. Regimento interno do tribunal, também peso 1, que é conhecimento básico. E aí você tem as disciplinas de conhecimento específico. Então você tem direito constitucional, noções de direito constitucional, tem peso 3, noções de direito administrativo, tem peso 3, noções de direito do trabalho, tem peso 3, noções de processo do trabalho, tem peso 3 e noções de orçamento público também tem peso 3. Essas, então, as disciplinas que vão ser pedidas aí na sua prova de múltipla escolha, tanto as disciplinas básicas quanto as disciplinas de conhecimentos específicos. Presta muita atenção nisso aí, porque se você tem disciplinas de peso 3, você tem que dar a devida importância para essas disciplinas de peso 3, né? Elas fazem muita diferença para que você seja aprovado no concurso. Mas não esqueça, e isso é um erro que às vezes as pessoas cometem, não esqueça que você não pode focar só nas disciplinas de peso 3, porque elas são as de conhecimentos específicos e, evidentemente, estas são as disciplinas em que quase a totalidade dos candidatos vai estar estudando muito firme. Então não deixa de lado as questões de conhecimentos básicos, português, raciocínio lógico, matemático, noções de direito das pessoas com deficiência, o Estatuto do Tribunal Superior do Trabalho, que são as disciplinas que às vezes, porque alguns candidatos acabam deixando de lado e não dando a devida atenção, acabam fazendo a diferença na hora de pontuar e colocar você algumas posições na frente o suficiente para que você seja classificado entre aqueles que serão chamados, ok? Uma vez que você fez a prova, aí você vai dividir os candidatos em dois tipos de candidato. Os candidatos que passaram em posição suficiente para que a sua redação seja corrigida e os candidatos que passaram em posição insuficiente para que a sua redação seja corrigida. Todo mundo faz a redação. A redação vai ser feita no mesmo dia que a prova de múltipla escolha. Que dia é esse? A prova está prevista para ser realizada no dia 19 de novembro. A prova está prevista para ser realizada no dia 19 de novembro. Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. Isso mesmo, 19 de novembro de 2017. A prova será realizada em Brasília. Apenas em Brasília. Por quê? Porque o TST tem sede em Brasília e é lá que você será lotado se você for aprovado no concurso. Tá? Então já se planeje, porque a prova desse concurso será realizada em Brasília. Não deixa para pensar nisso na última hora. Às vezes você deixa, se prepara, estuda, vê o curso, dá nova, vai atrás, vê com os professores, faz toda aquela preparação e na última semana é que você vai lembrar que tem que viajar para Brasília, que tem que ter lugar para ficar, que tem que ter todo um esquema para você conseguir fazer a prova efetivamente. Então cuidado, lembra que a prova vai ser realizada lá em Brasília, lembra que você tem que ir até lá para fazer a prova e já faça um planejamento com antecedência, tanto da viagem quanto da localização da prova, já vai pensando no local, quando você ficar sabendo a localização da prova, já vai se preparando para saber eventualmente onde você vai ficar, como você vai fazer, como vai ser o transporte, se você vai no dia, volta no mesmo dia, se você vai dormir lá, qual é o seu planejamento para essa prova que será realizada em Brasília, ok? Tem gente que presta esse concurso, e é possível fazer isso, pensando assim, eu vou, presto o concurso, e aí eu passo, fico lotado no TST, e daqui a pouco eu peço remoção para um tribunal regional do trabalho aqui do meu estado. É possível fazer isso? É possível você pedir remoção para o Tribunal Regional do Trabalho, mas você tem que ficar 3 anos lá no TST primeiro, tá? Então você pode prestar o concurso já fazendo um projeto para depois você tentar uma remoção para um tribunal regional, se você tem intenção depois de voltar para o seu lugar de origem, para o seu estado de origem, você pode pensar desse jeito. Só não esqueça que você tem que fazer um tempo de trabalho no TST para poder pedir a remoção, que é um tempo mínimo de 3 anos. Só depois você pode pedir a remoção. Mas é interessante, você pode passar um tempo lá,
Não parece, mas 3 anos passa depressa. E aí, se você tem interesse eventualmente em voltar para o seu lugar de origem, você pode pedir remoção para o TRT da sua localidade, ok? Outra coisa importante que é para a gente lembrar é sobre a prova discursiva. A prova discursiva para o cargo de técnico é uma redação sobre um assunto geral, né? Ela não é como seria, por exemplo, para um cargo de analista, em que é uma análise de caso, em que é uma análise de algum conteúdo expressamente jurídico. Não, é uma redação sobre um conteúdo geral, um tema de redação normalmente com base em atualidades, normalmente com base em coisas que acontecem contemporaneamente. Então, apesar de não ter especificamente uma disciplina de atualidades na prova, é legal e importante você estar prestando atenção naquilo que está acontecendo. Continua de olho nas notícias para você ter condições de fazer uma boa redação, para você estar atualizado com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo no Brasil, especialmente, é óbvio, em áreas que interessem eventualmente para o tribunal, né? A gente tem aí um monte de coisas acontecendo na organização do trabalho, na organização da justiça do trabalho, do direito do trabalho, que estão aí em discussão, eventuais reformas, inclusive, é legal você estar de olho nestas notícias. Não que isso vá interferir na prova. Lembra que a legislação que vai ser pedida na sua prova é só a legislação vigente na data da publicação do edital. Então, toda e qualquer mudança que tiver daqui para frente não te interessa. Toda e qualquer mudança que porventura acontecer de agora em diante não te interessa para esse concurso, ok? Se preocupe com a legislação vigente até a data da publicação do edital. Mas, como notícia, como atualidade, como alguma coisa que pode eventualmente até ser pedida na redação, é legal você estar de olho nos acontecimentos e talvez, mais interessante ainda, você saber o que está acontecendo que tenha interesse para a justiça do trabalho dentro do direito do trabalho, ou para o judiciário em geral, e o que não falta é notícia nessa área, ok? Lembra que você vai fazer a prova de redação no mesmo dia que você faz a prova de múltipla escolha. Você vai fazer a redação de qualquer jeito, mas a sua redação só será corrigida se você ficar classificado entre os primeiros colocados, entre os 600 primeiros colocados e mais todo mundo que ficar empatado nesta posição, que é o que está previsto no edital, ok? A prova será realizada no dia 19/11, como eu falei, no período da manhã para o cargo de técnico judiciário. Então, a prova será realizada no dia 19/11, necessariamente no período da manhã e em Brasília, certo? O que mais de importante que eu preciso te lembrar aqui? A aplicação da prova vai durar no máximo 4 horas, mas você vai ter que permanecer lá dentro da prova por no mínimo 3 horas, tá? Você não pode sair de lá antes de 3 horas do início da prova. Só vai ser liberada a saída depois das 3 horas. Isso é previsão expressa do edital, então vá munido de paciência. Lembra que você pagou a inscrição. Pensa que o pagamento da inscrição é o aluguel da cadeira. Você alugou aquela cadeira por 4 horas. Então, desfrute do aluguel da cadeira que você pagou lá na hora da inscrição. Não tenha pressa, não tenha desespero para sair correndo de lá. Não tem motivo para sair correndo da prova, ok? Faça a prova com tranquilidade. Faça a prova com calma. Acompanhe o que está acontecendo na prova. Presta atenção, leia com cuidado aquilo que está sendo perguntado para você. Outra coisa que eu sempre costumo falar, responda o que foi perguntado. Às vezes o examinador te pergunta uma coisa e você responde outra coisa que não tem nada a ver, pega uma alternativa que até está certa, mas não responde o que foi perguntado. Isso às vezes é o quê? É pressa de querer acabar a prova. Não tenha pressa. Pensa desse jeito que eu te falei, você pagou uma inscrição, essa inscrição é o aluguel da cadeira, você alugou a cadeira por 4 horas, usa o máximo possível a cadeira, usa o máximo possível de tempo que você está lá, ok? Permita aquilo... Pergunta. Ah, tem pergunta? Opa!
Professor, tem um pessoal perguntando se dá para aproveitar os estudos do TJ São Paulo. Ah, claro que dá, evidente que dá. Tem muita coisa do TJ São Paulo que você está estudando, que você já vem estudando. Inclusive, há um tempinho atrás a gente fez um vídeo especificamente sobre isso, né? O que eu vou fazer com os meus estudos do TJ São Paulo se eventualmente eu não fui aprovado. Você vai aproveitar praticamente tudo que você estudou para o TJ São Paulo. Então, se você se preparou para o TJ, você está bastante preparado para começar a estudar para o TST. Você vai reforçar alguns aspectos. Olha lá as disciplinas que vão cair aqui no TST. Olha lá, português. Português você estudou para o TJ São Paulo. Raciocínio lógico matemático, você estudou para o TJ São Paulo. O Estatuto dos Deficientes, você estudou para o TJ São Paulo. O regimento do TST, você não estudou para o TJ São Paulo porque só cai na prova do TST. Direito Constitucional, você estudou para o TJ São Paulo. Direito Administrativo, você estudou para o TJ São Paulo. Então olha quantas disciplinas daqui você já estudou lá para se preparar para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ou seja, você já tem uma base consolidada disso aí. Então isso é muito importante e isso é uma coisa que a gente sempre fala e às vezes as pessoas têm dúvida. Putz, eu não passei no concurso, e agora? Agora você continua estudando. Por quê? Porque normalmente chega um momento em que você começa a chegar muito perto. Estudar para concurso, gente, é uma continuidade. Você tem que continuar estudando, continuar estudando, continuar estudando, porque uma hora você vai passar. É uma questão de acumulação de conhecimento. As provas chega uma hora em que elas começam a ser parecidas. Se você está se preparando e continua se preparando, uma hora ou outra você vai fazer uma prova e você fala, pô, mas eu já vi essa questão aqui. Já caiu uma questão parecida com essa numa outra prova que eu fiz. É assim que funciona, né? Porque não tem muito mais o que inventar. Os assuntos começam a se repetir. E se você está estudando e continua estudando e não deixa esmorecer, não deixa cair a peteca, não deixa diminuir a intensidade da sua vontade, da sua disposição para o estudo, a chance de você passar no próximo é maior. Então não para. Não diminui o ritmo de estudo. Oh, não passei no TJ São Paulo, não faz mal. Vai sair outro, já saiu, tá aqui, ó, TST. Logo vai sair mais um concurso que é parecido também. Estamos esperando aí o MPU, em que você vai aproveitar também muitas matérias daquilo que você estudou para outros concursos. É muito semelhante a concurso de tribunal. Logo em seguida vai sair um outro TJ de um outro estado. Logo depois vai sair algum tribunal federal, algum tribunal eleitoral. Então as matérias de tribunais são todas muito semelhantes. Você vai aproveitar muito do que você estudou para um tribunal na prova do próximo tribunal. Não para de estudar. O maior erro que você pode cometer é parar de estudar e esperar só quando sair um outro concurso começar a estudar outra vez. O intervalo entre um edital e outro edital é para ser aproveitado. Você estuda para aquela prova, pô, não deu, não tem problema, eu sei que daqui a pouco já vai sair mais um. Tem muito tribunal, gente. Toda hora está saindo prova para tribunal. Aproveite os estudos, porque eles são aproveitáveis. Você vê que há uma grande quantidade. Volta de novo lá no slide para você ver. Ó, quantas matérias são no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matérias. Dessas você estudou já para o TJ, para quem fez a pergunta. 1, 2, 3, 4, 5, 5 matérias você já estudou, é isso? 1, 2, 3, 4, 5 matérias de um total de 9. Então você vê, você já estudou 5 e 4 apenas você não estudou, se é que você já não estudou antes para algum outro concurso, né? Então, veja bem que a maior parte das disciplinas você reaproveita do TJ. Então, sim, respondendo a sua pergunta, evidentemente você aproveita muito do que você já estudou para o TJ São Paulo ou para algum outro TJ eventualmente, porque nós tivemos aí outras provas de TJ recentemente, o que você está estudando porventura para outros tribunais de justiça, você aproveita certamente nessa prova do TST e aproveitará eventualmente em outras provas de tribunal que porventura venham, ok? Só não diminui o ritmo de estudo.
continua estudando, porque passar em concurso é uma questão de estudo, paciência e perseverança. Continua, tenha paciência para continuar, para estudar de novo, para estudar, para não parar. Só não passa quem para de prestar. Quem continua prestando, uma hora passa. Não tem como, você vai prestar, vai prestar, vai prestar e uma hora você vai passar. Vai passar. É uma questão de continuar estudando, vontade, paciência e perseverança. Não deixe diminuir o ritmo, eu vou falar isso 4.319 vezes para você acreditar em mim. Não deixe diminuir o ritmo. Firme, continua, paciência, perseverança. Entendeu? Beleza. Tem mais questão? Mais pergunta, Carol? Por enquanto não. Então, beleza. O que mais que a gente precisa lembrar aqui de importante? Você tem as provas que serão corrigidas, são as provas até a posição de 600, né? Já falei isso para você, até a posição de 600, e todo mundo que empata, junto com o número 600 na lista, vai corrigir a sua redação. Aí depois que você tem a redação corrigida, aí vão ser classificados aqueles que serão chamados efetivamente para ser chamados, para ser considerados habilitados e mais bem classificados. Quantos serão considerados habilitados? 400, segundo o edital, tá? 400 candidatos serão considerados habilitados. Os 400 mais bem colocados. Ó, são 22 vagas para esse concurso, que constam do edital. Mas o próprio edital já diz que serão considerados habilitados 400 candidatos. Então isso já te dá mais ou menos uma ideia de que o tribunal trabalha com a possibilidade de chamar até 400 pessoas. Por quê? Se você está habilitado, você está apto para ser chamado. Então vão ficar habilitados neste concurso até 400. Os 400 mais bem colocados estarão habilitados. O que significa? Significa que todas as vagas que abrirem no prazo de validade do edital vão obrigatoriamente para estes habilitados aqui. Os 22 que já têm necessariamente vaga garantida porque estão no edital, e mais todo mundo que se aposentar, todo mundo que sair, todo mundo que deixar o cargo, todo mundo que uma série de coisas eventualmente acontecer, e acontece muito, eventualmente abrindo vagas, até 400 estão habilitados, estão lá esperando só chegar o telegrama em casa para dizer que é o momento de tomar posse. Tá? Então é um concurso que vai chamar bastante gente. Prepare-se bem para este concurso. Fica de olho no que a gente está preparando para você, porque o curso está sendo feito com carinho especificamente para este concurso, tá? Fica de olho no que a Nova está preparando para você. Fica de olho aí na nossa página no Facebook, fica de olho no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal da Nova no YouTube para que você possa estar por dentro de todas as novidades, de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, não apenas neste edital, mas tudo o que acontece nos concursos você fica sabendo imediatamente pela Nova, tanto no Facebook quanto lá na página do YouTube. Ok, minha gente? Por enquanto era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse concurso tão aguardado, tão esperado do TST. Fica de olho aí porque em breve teremos novidades. Até mais!